Olá, turma. Aqui professor Jaime Freiberger, EGR 1019, Construções Rurais. Vamos falar sobre os telhados, as construções, algumas generalidades e aspectos mais importantes. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a história das construções, lembrando que os chineses erguiam suas casas, templos e instalações diversas conforme um sistema construtivo formado por pórticos, em que cada pórtico constitui um andar e os pórticos têm o seu vão reduzido à medida em que a construção sobe, né? E assemelha-se a uma pirâmide, mais ou menos assim. E a gente repara que os pórticos descarregam suas cargas, tá, em um ângulo de 90 graus em relação ao próximo pórtico abaixo, né? A superfície plana da viga do pórtico abaixo. O que significa que essas peças, né, de suporte horizontal, essas vigas, exigirão dimensões relativamente grandes, ou seja, serão elementos robustos para suportar essas cargas concentradas. Então, do ponto de vista econômico, não parece um bom negócio, a não ser que se disponha de abundância de matéria-prima, né, madeira no caso. A invenção do sistema de cobertura com madeira treliçada é atribuída aos árabes, né, pelo que consta na história. E que possivelmente pela falta de floresta, né, ou escassez de madeira, então eles criaram uma forma de agrupar barras delgadas de madeira em arranjos estruturais mais leves e eficientes, né, que são as estruturas treliçadas. A cobertura de uma casa, um edifício, né, é um conjunto formado pelas telhas e pelo que chamamos de telhado, que pode ser de madeira ou aço ou outros materiais, mas o mais comum é o de madeira. O telhado é composto por uma estrutura principal chamada treliça ou tesoura, talvez porque tem uma forma parecida com a de uma tesoura aberta, e pela trama, né, que é uma armação ou, né, uma armação de apoio das telhas sobre as treliças. E, por fim, os contraventamentos, né, que mantêm as tesouras presas entre si para dar estabilidade ao telhado. Aqui algumas definições dos principais elementos externos de uma cobertura. Por exemplo, a cumeira, que é a parte mais alta do telhado. O espigão, que é o encontro, todo esse alinhamento, né, de encontro entre duas águas. Água é cada plano de descida da água da chuva ao longo das telhas. Então, um telhado pode ter várias águas. Água furtada, também chamada rincão, que é esse encontro menos elevado entre duas águas. E é por onde escoa a água da chuva, né? Bom, e assim por diante. Exemplificando, esse telhado possui 4 águas no corpo principal da edificação e mais 2 águas neste telhado do acesso. E aqui um exemplo de telhados de até 4 águas, lembrando que o objetivo do telhado é sempre a proteção do corpo do edifício. Bom, o principal componente que compõe a estrutura do telhado é a treliça, chamada tesoura. E dizemos treliça plana porque os esforços que agem na estrutura internamente podem ser decompostos em duas componentes, x e y. Então, é uma figura plana, formada pela composição de barras independentes, vamos tomar, por exemplo, essa figura aqui, e elas são ligadas entre si por rótulas ou nós, ou também chamados pontos rotulados. Tá? E o esforço interno em cada barra que compõe a treliça
pode ser calculado pelas 3 equações de equilíbrio da estática. Se vocês lembram, somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, e somatória de momentos em relação a algum ponto específico igual a zero. E quando acontece dessa forma, disse que a treliça é isostática, que é o caso estrutural mais frequente. As treliças podem ser simples quando são formadas por no mínimo 3 barras ligadas em forma de triângulo. E vai aumentando seu tamanho quando se junta ao sistema 2 novas barras para cada nó que aparece. E podem ser compostas quando formada pela composição de 2 ou mais treliças simples, e complexas quando não se encaixa nas 2 anteriores, que é um caso aí são casos bem diferentes do comum. Bom, e uma capacidade estrutural das treliças é a capacidade que elas têm de resistir a forças que atuam sempre na direção do eixo da barra, ou seja, ao longo do comprimento, que são as chamadas forças axiais. Isso quer dizer que, quando uma treliça é carregada, e as barras imediatamente reagem, essas barras estarão submetidas a 2 tipos de esforço: tração ou compressão. Tração quando a barra é puxada e compressão quando ela é comprimida. Ou nenhum dos dois, quando o esforço simplesmente for zero. Bom, nesse raciocínio, olhando agora para o dimensionamento de uma treliça, o que a gente leva em conta são as tensões normais que surgem em cada barra, devido à ação dessas forças. Ou seja, as treliças são projetadas para resistir a esforços exclusivamente de tração ou compressão ao longo do eixo das barras, e não a esforços de flexão ou torção. E é por esse motivo que as treliças devem ser rotuladas, ou seja, considera-se que o encontro das barras sejam nós perfeitos. São as ligações entre as barras. Então, se uma barra estiver fora do nó, vamos tomar como exemplo aqui esse caso, a barra está fora do nó, o que acontece ali é um carregamento excêntrico dentro da treliça que gera um momento, e momento causa flexão. Por isso que as barras devem ser conectadas exatamente, sempre nos nós. Essa flexão causa uma deformação. De forma semelhante, pessoal, quando se carrega uma treliça em pontos que não sejam nos nós, o que se espera são deformações causadas por estes momentos. Por exemplo, aqui está fora do nó, a aplicação da carga, vão surgir, possivelmente, o que se espera, as deformações causadas pelas flexões. Bom, por isso que as terças de um telhado, elas são posicionadas sobre as empenas exatamente na junção do pendural com a diagonal, que são esses pontos aqui, essas regiões. Então, os carregamentos devem ser feitos nessas regiões dos nós, exatamente sobre os nós. Bom, vimos que a treliça é uma estrutura reticulada formada por uma sucessão de triângulos. A treliça ela é plana, indeformável, porque nela atuam apenas tensões de tração e compressão, não há flexões. E os lados dos triângulos são chamados barras, e os vértices são os nós. Bom, as treliças são utilizadas como estruturas de sustentação de telhados, na composição de vigas armadas para pontes, na cobertura de galpões, composição de estruturas e pórticos, e várias aplicações aí. E no caso particular dos telhados, as treliças recebem a denominação de tesouras. Bom, os tipos de tesouras recebem o nome do engenheiro que as desenvolveu. Por exemplo, as mais comuns são as do tipo Howe, também chamada treliça inglesa, e a treliça tipo Pratt.
Bem, a função da tesoura é receber o peso das chamadas cargas permanentes e cargas acidentais e transmiti-las aos pilares ou paredes, né? Bom, carga permanente, como o nome já diz, é o peso próprio da estrutura, tá? É o peso próprio da tesoura, da armação e de toda a cobertura. E a carga acidental é a pressão do vento, o peso dos operários sobre o telhado, dependendo do lugar, o peso da neve. Tá? Bom, todas essas cargas se concentram nos nós da tesoura, tá? Através das terças. E daí são distribuídas pelas barras, originando nelas as tensões de tração, né, e ou compressão. Bom, em ambas as tesouras, Howe e Pratt, o triângulo externo, que a gente vê aqui, tá, o triângulo geral da tesoura, é formado então pela corda inferior, tá, ou chamado também banzo inferior, que é essa região aqui. Tá? Também é chamado linha, tá? E pela corda superior ou banzo superior, que é toda essa região da tesoura. Essa região também recebe o nome de empena ou perna. Bom, vocês vão encontrar diferentes nomenclaturas para essas partes. Tá? A linha, por exemplo, né? Ela é o banzo inferior. Bom, ela também é chamada de arrochante, tirante, estirante, extensor, tensor, vários nomes. Tá? São vários nomes para a mesma coisa. E é uma barra que sempre trabalha a tração, no caso a linha aqui. Tá? Enquanto as empenas trabalham sempre a compressão. Bom, e nesse desenho de treliça que está mais colorido aí, tá? Mais ilustrado, a gente observa essa terça apoiada diretamente sobre esta empena, exatamente no nó, né, de encontro, no vértice de encontro da empena com esta escora. Tá? É um detalhe importante. E demais nomenclaturas aí, né? Por exemplo, pendural, a diagonal, também chamada escora, tá? E outras nomenclaturas importantes que devemos conhecer, tá? Bom, uma descrição sucinta das ripas, caibros, das terças, contraflechal, flechal, chapuz, né? E os componentes, os elementos que compõem a tesoura, tá? Bem, um aspecto importante no projeto de uma tesoura, no caso, né, quando você vai projetar um telhado, é a determinação da inclinação das telhas, ou seja, esse ângulo aqui de abertura, né, da tesoura. Tá? E, normalmente, tá, o que se faz é o cálculo da rampa dessa inclinação aqui. Né? E é dado em porcentagem. Tá? É relação H sobre A. É o chamado ponto do telhado. Né? Bom, isso vai depender do tipo de telha que se vai utilizar. Normalmente, as telhas romanas, né, as telhas francesas, né, as telhas cerâmicas, tá? Elas exigem um mínimo de inclinação de 50%, o que equivale a um ângulo aí de 27 graus, tá? Ou a relação 1 para 4. Né? 1 para 4. Tudo bem? Bom, um aspecto construtivo importante é garantir a centralidade ou a convergência dos eixos da linha, né, com a empena e o eixo do pilar de sustentação da tesoura, aqui no caso. Tá? Então, esse ponto de convergência desses eixos é importante que seja unívoco, tá? Para evitar o aparecimento de excentricidades. Excentricidades que provocam momentos fletores, né, na estrutura. Bom, aqui um exemplo de colapso, né, dessa estrutura, dessa tesoura, em função
de um acúmulo ou de uma concentração de momentos fletores aqui, ó, né, ocasionado por conta de uma excentricidade que surgiu pela não coincidência dos eixos aqui, né? No caso, aqui está o pilar de sustentação, né? Na região próxima à parede, e né, há uma distância aí, né? Bom, essa pilastra foi colocada depois, né, que a estrutura ruiu. Então, isso aqui não existia antes, tá? Foi colocado para suportar a estrutura já quebrada. Bom, mais uma observação importante sobre a construção das tesouras é com relação a essa ligação entre, por exemplo, esta empena e a linha, tá? Então, nessa região, com certeza, antes, né, durante a construção da tesoura, o marceneiro vai construir aqui o entalhe, né, espécie de um dente, para evitar o escorregamento entre essas duas peças, né? E depois que apareceram os conectores metálicos, eles foram então introduzidos como uma peça de reforço, né, para evitar esse deslocamento, tá? Mas é um detalhe importante que em estruturas grandes, né, em grandes entreliças com grandes vãos, esse conector ele passa a ser obrigatório, tá, para aumentar a rigidez da estrutura. E a ligação do pendural com a linha, no caso das treliças tipo Howe, geralmente com vãos livres suspensos, é feita com um estribo de ferro, que tem a função de travar qualquer movimento lateral do pendural. Como o pendural é tracionado, ele não deve encostar e sobrecarregar a linha nessa ligação. Então é deixado um espaço de alguns centímetros, que é um lastro caso haja deformação do pendural, né? Caso haja movimento nesse sentido, tá? E neste exemplo, a gente visualiza a fixação do estribo ao pendural por meio destes parafusos. E aqui o vão deixado entre a linha e o pendural. Tá? Outra função do estribo é proporcionar suporte à linha, caso ela venha sofrer alguma deformação devido à flexão, tá? Devido ao abaulamento provocado pelo peso próprio do elemento ou mesmo objetos que sejam fixados aí, né, ao longo do elemento. Tá? Bom, então está aí o exemplo, pessoal. Em se tratando de vãos livres, né? Ou seja, quando não há laje aqui de concreto, somente a tesoura para compor o elemento estrutural de fixação, por exemplo, né, do forro, das luminárias, né? Então, nesse caso, é imprescindível o uso do estribo, né, para evitar qualquer deformação da estrutura. Bom, a ligação terça empena escora, tá, que são os nós da estrutura, são os pontos específicos de apoio das terças. Só para recordar, pessoal, as terças, elas são as responsáveis, as estruturas que vão suportar todo o carregamento superior do telhado, né? Telhas, os caibros e as ripas. Então, a terça ela é apoiada na empena, exatamente no encontro dos eixos desses elementos, tá? Terça, empena, escora. São esses pontos específicos na estrutura. Caso não haja, né, no caso aqui por exemplo, caso não haja, não exista essa escora e esse pendural, tá? Então vai haver um lugar específico aqui na linha onde será apoiado a terça, tá? De acordo com o projeto. Sobre o dimensionamento, vamos considerar aqui um telhado com telha de cerâmica tipo francesa, e a pergunta é: a distância ou o espaçamento das tesouras? Quanto vale? Bom, a primeira resposta que vem à cabeça é a distância, né, que as terças suportam a carga naquele vão. Né?
porque a distância entre tesouras é o vão da terça. Mas o espaçamento ele pode variar de acordo com o tipo de cobertura, mas, vamos lá, para tesouras de madeira, em média, né, a variação é de 2,5 a 5 metros. E, no geral, 3. Bom, vamos fazer um exemplo. Vamos considerar aqui uma tesoura de madeira para um estábulo com 15 metros de comprimento. No total, 15 metros aqui, tá? Ok. Se a gente considerar um vão de 3 metros, ou seja, o espaçamento entre tesouras de 3 metros, logo vamos precisar, né? A conta fecha, na real, ela fecha exatamente em 5 tesouras espaçadas de 3 metros entre elas. Tá? 5 tesouras, 2 nas extremidades e 3 no meio da cobertura. Bom, para o espaçamento de 3 metros, a especificação é a seção 16 por 6, né? Seção da terça. E daqui já sai também o vão necessário para o caibro, tá? Que é o espaçamento entre as terças. Tá? E na sequência, para o vão do caibro de 1,40, que a gente especificou agora há pouco, e madeira do grupo A, sai a seção do caibro. Né? Bom, e por fim, lembrar que o vão das ripas depende do espaçamento entre os caibros. Tá? O comum é que seja de 30 a 75 centímetros. Bom, aí estão os grupos de madeiras, em referência às tabelas anteriores, lembrando que a madeira é um recurso natural escasso, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar as espécies ideais para, né, construção e finalidades estruturais. Tá? Mas alternativas sempre existem. Finalizando a construção da malha das ripas, né, sobre os caibros, e o espaçamento que é dado entre ripas é feito usando um gabarito, chamado galvo também. Tá? E as telhas são, então, medidas de acordo com, ou seja, o espaçamento é medido de acordo com a telha, e essa padronização é feita para todas as ripas, né? Todas as distâncias até o final do telhado. Né? Bom, aqui é o exemplo de uma modelagem do madeiramento de um telhado utilizando um programa computacional chamado SketchUp. A gente pode ver aqui então as tesouras, né? As terças, os caibros, ou seja, todo o projeto do telhado com quantitativos de material, né? Disposição, elementos e toda a previsão de como vai ficar a cobertura. Bom, e para concluir, turma, tipos de telhas, tá? Não está completa aqui a relação, mas para a gente ter uma noção, tá? dos principais tipos de telhas cerâmicas comerciais, né? À disposição aí no mercado, e as telhas de fibrocimento também, muito utilizadas nos galpões industriais, galpões rurais, tá? Pelo seu, vamos dizer, pela sua praticidade de execução, né? São hoje praticamente é uma alternativa que se sobressai aí, a gente quase que, né, só executa construções e coberturas com esta solução aqui, tá? Fibrocimento ou também as telhas metálicas, as chapas, né, metálicas, e são telhados mais leves, né, exigem uma estrutura mais leve e com isso redução de custos, né?
Para exemplificar o perfil dos galpões rurais, industriais, na verdade eles têm a mesma aparência, o que muda é a finalidade, a utilização dessas construções. Reparem que nas coberturas com telha de fibrocimento e nas coberturas com telha cerâmica, aqui a telha cerâmica exige uma inclinação maior, né? E o uso de lanternins é muito comum quando se necessita a ventilação do ambiente, né? E normalmente se faz por ventilação natural, tá? Por convecção. Existem os lanternins que funcionam por ventilação forçada, mas aí já é uma estrutura mais complexa e mais cara também. E na sequência, algumas fotos, né, exemplificando tipos de coberturas, as técnicas, diferentes materiais, né? Mas vamos lá, aqui a gente observa esse galpão que pode assumir diferentes funções aí, né? Pode ser uma indústria, um depósito, pode ser um CTG, um clube, né? Ou uma instalação rural também, tá? Para finalidades diversas. Reparem aqui essa ligação, tá? Pendural central e a linha. Tá? Então, olha só. Aqui também ligações, tá? Do pendural com essa diagonal e a linha. É de se esperar que são variadas, tá? Essas técnicas. Os marceneiros que executam, eles fazem de diferentes formas. Nem sempre é a mais ideal, né? Nem sempre é a forma ideal de se executar, mas são construções que muitas são centenárias, né? E estão em pé até hoje. Tá? E essa foto é uma modelagem de um galpão de concreto pré-moldado, ou seja, os pilares, na verdade, são feitos em perfis metálicos, né? E as empenas, aqui a gente já imagina uma tesoura, né? Onde aqui estão as empenas, são feitas em concreto pré-moldado, ou seja, é feito em outro lugar, depois é trazido para a obra e içado por guindastes. Né? Aqui, pelo jeito, é possível que exista aqui um tirante, que é um cabo que é tracionado para sustentação da tesoura, tá? Para manter rígida essa ligação aqui. Nesse galpão, turma, a gente percebe que a técnica é bem parecida, né? É bem próxima a essa da modelagem. A diferença é que os pilares são também pré-moldados, né? São de concreto pré-moldado. E aqui vocês conseguem enxergar, ó, o cabo aqui, ó, o tirante. É um cabo de aço, tá? Que faz a sustentação, a estabilização das tesouras. E esses elementos aqui que passam, né, de fora a fora são as terças. E as telhas são parafusadas diretamente na terça. Né? Não tem caibro e nem as ripas. Tá? É uma estrutura enxuta, de execução padronizada. Né? Inclusive a gente consegue aí uma tabela de custos e preços, né, por metro quadrado, que é bem mais fácil de se estimar em termos de tempo de execução, em termos de economia, tá? Inclusive mão de obra, para essa finalidade aí que é a agroindústria. Tá? E essa figura mostra o esqueleto da estrutura anterior, dos galpões anteriores. Aqui a gente visualiza os pilares, né, as tesouras, as terças. É um galpão bem típico. Tá? A diferença é que tem aqui um anexo, ó, que deve ser um projeto diferenciado. Aí. Bom, nesse galpão a gente observa uma mescla de materiais. Né? Os pilares feitos de madeira,
tá? Ou em eucalipto, provavelmente, ou é algum aproveitamento, tá? O que gera né, uma economia aí de material e custos, né? As treliças metálicas feitas em perfis, o telhado, as telhas, provavelmente aí de chapas de zinco, tá? E aqui a gente observa o contraventamento dos vãos, pessoal. Olha só, aqui são tirantes, tá? Que cruzam em X a cada vão da estrutura do galpão, tá? Em cada vão vai um contraventamento do telhado para dar estabilidade à estrutura. A maior preocupação aqui é se essas ligações foram dimensionadas para a carga do vento, tá? Porque, vamos dizer, a fragilidade das estruturas metálicas é a ação dos ventos, né? O maior estrago é quando dá um vento forte e leva embora tudo aqui, né? Mais um galpão de estrutura metálica, a gente observa uma técnica diferente aqui dos pilares, né? São pilares treliçados. Os contraventamentos em todos os vãos. Aqui a gente observa as terças, né? A telha, provavelmente metálica. O que mais? A fundação, bloco, e é certo que é para baixo, então, as estacas, né? É isso aí. Uma estrutura bem exótica, né? Bem típica e, de certo, antiga. Pode ser aí um galpão, um armazém, um silo, tá? Um templo, pode ser qualquer coisa. Mas o que impressiona é o madeiramento, tá? Que foi utilizado nessa estrutura aí. A gente observa aqui os tirantes, ó. É uma estrutura tirantada, né? Que fazem a junção desses arcos, ó. Ou seja, o tirante ele está tracionado para segurar essa ligação aqui, né? E aqui é toda a madeira, todo o madeiramento é apoiado nesses pilares aqui, tá? Isso aí. Bom, chegamos ao final. Recomendação de livros e sites na internet. Eu deixei à disposição este arquivo em PDF no Moodle sobre telhados para vocês se especializarem, né? Aliás, se aprofundarem no assunto, tá? Na internet, alguns sites também interessantes. Não se atenham em apenas uma fonte. Busquem 2, 3 ou mais fontes, tá? Porque é sempre importante buscar outros autores. Tá? Dimensionamento de tesoura para um estábulo. Pessoal, é só apenas uma sugestão de projeto de pesquisa, tá? Para quem se interessar, me procure. Até a próxima.